Olá, bom dia para você. Terça-feira, 2 de dezembro, vamos juntos aqui no SE1. A gente destaca o aumento em mais de 13% nos casos de maus tratos a animais registrados este ano. As informações com a repórter Ana Fontes. Ana, bom dia. Bom dia, Suzane, bom dia a todos. E esse número pode ser ainda maior, viu, Suzane? Isso da delegacia especializada do DEPAMA. Então a gente vai conversar ao vivo com o delegado Hugo Leonardo para trazer informações sobre esse trabalho que vem sendo desenvolvido de fiscalização dessas denúncias que chegam até a delegacia. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre esse assunto. Suzane. Certo, Ana. Você vai ver que a Polícia Rodoviária Federal já recuperou 82 veículos agora em 2025. E para isso tem um treinamento específico. Os detalhes com o repórter Rafael Carvalho. Bom dia, Rafael. Oi, Suzane, bom dia a todos. Houve um aumento no número de recuperação de veículos furtados ou roubados nas rodovias em Sergipe neste ano de 17% e a PRF atribui principalmente ao treinamento dos agentes para essa finalidade. Nesse momento, inclusive, está acontecendo um treinamento aqui na sede da PRF e a gente vai mostrar daqui a pouco, Suzane. Certo, Rafael. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica de Sergipe apresentam dados que apontam perdas salariais em torno de 58%. Eles dizem que terminam o ano sem entendimento com o governo. E mais, o show de luzes e cores na decoração natalina da Praça Fausto Cardoso. Até o dia 6 de janeiro, sergipanos e turistas poderão visitar esse espaço bem no centro da capital. É a partir de agora, no SE1. A gente já começa o SE1 com as notícias desta terça-feira, né, Léo? Bom dia. Bom dia para você, Suzane. Bom dia para você. E olha, dentro das notícias desta terça-feira, a gente destaca agora uma briga de trânsito que por pouco não terminou em algo pior. Foi na Avenida Quirino, na região do Distrito Industrial de Aracaju. Um motoboy e um motorista de um carro e um homem que, segundo o motorista, se apresentou como policial militar, discutiram e pelo menos um tiro chegou a ser disparado. As imagens ganharam as redes sociais nesta terça-feira, mas o caso aconteceu na noite do último sábado. Uma câmera instalada no veículo registrou parte da confusão. O motorista do carro segue pela Avenida Quirino, quando começa a discussão com um motociclista, que fecha o carro em plena avenida. Ele desce da moto e a discussão continua. Um outro motociclista chega ao local e a discussão continua. O motorista do carro, já fora do veículo, gravou um vídeo com o celular, onde conta que o primeiro motociclista que aparece é um policial militar, que teria tomado as dores de um motoboy, que se sentiu prejudicado com uma manobra do carro. O rapaz ali tá dizendo que eu fechei ele, sendo que eu ia entrar no retorno lá depois daquele sinal. Aí ele correu, mandou o policial aqui atirar em mim, o policial dessa moto aqui. Deu 2 tiros ali na rotatória. Aí por sorte a viatura ia passando, eu acabei chamando os policiais ali para me socorrer. Nós entramos em contato com a Polícia Militar por conta dessa situação e a PM nos enviou uma nota informando que o policial militar envolvido aí nessa situação, ele está afastado para tratamento de saúde. O afastamento dele em nada tem a ver com essa situação. A nota diz ainda que o policial presenciou uma perseguição entre um carro e uma moto e que o policial, por conta disso, fez um disparo de advertência. E a Polícia Militar lamentou o ocorrido, disse que está acompanhando a situação e que a ouvidoria da Polícia Militar permanece à disposição da sociedade para esclarecimentos. A gente vai seguir acompanhando esse caso, né? Os outros 2 envolvidos nesta situação decidiram registrar a situação
junto à Polícia Civil, então Importante. foram para a delegacia, mas é o tipo de situação que, olhando assim, Suzane, é inaceitável, né? Uma discussão no trânsito chegar a esse ponto, né? E poderia ter sido assim, evitado esse... Infelizmente, o trânsito ele é muito dinâmico e a gente precisa ter muita paciência, além de seguir as regras, né, do trânsito e evitar esse tipo de confronto, evitar esse tipo de discussão, porque a gente não sabe o que o outro é capaz de fazer, né? Exatamente. Então é preciso ficar atento, respeitar as leis de trânsito, as regras, né, de boa conduta, de boa convivência social, para que a gente não veja cenas como essa aí se repetindo. E olha, deve chegar ainda hoje em Sergipe o corpo do vigilante Demis Augusto Santos, de 35 anos. Ele morreu após ser baleado no último sábado dentro de um shopping na cidade de Palmas, no estado do Tocantins. O suspeito do crime é Valdeci José de Lima Júnior. De acordo com a polícia, ele estava dirigindo uma Range Rover, ano 2015, avaliada atualmente em cerca de R$130 mil. Valdeci acabou discutindo com o vigilante, que é daqui de Sergipe. O Valdeci, inclusive, de acordo com a polícia, é colecionador, atirador desportivo e caçador, CAC. Em 2013, ele chegou a ser condenado por ser flagrado com uma arma sem autorização de porte em uma churrascaria. De acordo com a Polícia Militar, o vigia, que é daqui de Sergipe, ele tinha orientado o motorista do carro que retirasse o veículo de um local proibido, pois tinha atingido a baliza sinalizadora. Logo depois houve a discussão e o homem, né, o condutor, sacou a arma e atirou em Demis. Mais uma situação inaceitável que a gente vem acompanhando desde ontem. Hoje pela manhã nós conversamos com familiares do Demis, que informaram inclusive que o corpo está sendo trazido aqui para Sergipe, né, de carro, e deve ser sepultado ainda hoje no município de Siriri. Com relação ao suspeito desse crime, né, ele já foi identificado, como vocês viram. O advogado dele falou com a equipe da TV Anhanguera, afiliada da TV Globo lá no Tocantins, e disse que ele vai se entregar em breve, que ainda não fez isso porque não se sente seguro diante da comoção e da repercussão que o caso ganhou. Fato bastante lamentável, a gente se solidariza, né, com a perda aqui do sergipano, né, familiares e amigos. Um absurdo uma situação dessa, Léo. Terrível. Suzane, e o irmão de Demis também conversou com a equipe da TV Anhanguera. Ele estava muito abalado e cobrou justiça pela morte do irmão. Lá na cidade da gente, ele tinha trabalho, todo mundo conhecia ele, mas ganhava pouco, entendeu? Para tentar melhorar de vida, veio para aqui. Infelizmente acabou acontecendo essa fatalidade aí, que ele merece justiça. Que ele não merecia uma coisa dessa não. Ninguém merece, né? Nossa. Ninguém merece. Ninguém merece uma situação Um dessa. homem no pleno exercício do trabalho, né, vai orientar um motorista. E a cena que a gente viu é aquela que vocês acabaram de ver, né? A imagem ela foi congelada porque é muito forte e mostra o exato momento em que o motorista atira no vigilante. Um ponto, Suzane, importante, né, que me pegou aí nessa fala do irmão, é que ele sai daqui, né, de Sergipe, vai para Palmas, no Tocantins, em busca de melhorar a vida, de melhores condições de emprego. E infelizmente se depara com um homem como esse. Algumas pessoas tentam ajudar, né, tentam, digamos assim, mover, né, remover o homem que parecia estar muito disposto. Irredutível, tá? Terrível uma situação dessa. Ali é o que, tipo um shopping, uma galeria? Foi num shopping lá na cidade de Palmas. Então, um local onde a gente sabe que tem muitas câmeras de segurança, Claro. Tanto que essa aí registrou o momento exato do crime. E que bom, né? E que bom, porque Uma isso prova. coloca, né, o suspeito aí diante dessa prova, né? Toda a sociedade acaba tomando conhecimento, infelizmente, desse caso trágico. É isso que a gente pode definir, né? Um caso trágico de um trabalhador, um vigilante que acabou perdendo a vida por conta de uma discussão banal em um shopping lá na cidade de Palmas. A gente vai seguir acompanhando, o caso está sendo investigado pela polícia, está sendo investigado
pela Polícia Civil lá do estado do Tocantins. E hoje à tarde a gente deve acompanhar também a despedida, o sepultamento aqui no SE2. A gente deve trazer para vocês mais informações a respeito dessa situação. Certo. Suzane, agora a gente vai falar sobre uma situação lá no município de Lagarto, viu? O prédio histórico da prefeitura está em processo de interdição. De acordo com a gestão, por enquanto, os servidores estão se revezando em home office e também trabalhando em algumas secretarias. Que uma vistoria realizada pela Defesa Civil, órgão ligado à Secretaria Municipal da Ordem Pública e da Defesa da Cidadania, essa vistoria identificou riscos relacionados à estrutura elétrica. Segundo a Prefeitura, os problemas identificados são antigos, mas os riscos foram intensificados recentemente com a necessidade de instalação de novos equipamentos eletrônicos, que compreende o processo de modernização tecnológica que vem sendo implementado pela gestão. A Prefeitura informou ainda que alguns funcionários seguem trabalhando no prédio em áreas controladas e onde não há uso de energia elétrica, até que seja encontrada uma área para que eles possam trabalhar. Uma situação que chama a atenção, né, Suzane, porque é um prédio histórico que guarda muito, né, da história do povo de Lagarto, do povo sergipano, e como a própria Prefeitura coloca, né, um problema antigo. Se lá atrás, né, reparos já tivessem sido feitos, essa situação teria sido evitada. Precisa, realmente. Felizmente, a Defesa Civil conseguiu identificar esse risco antes que algo pior acontecesse, né? A gente espera que logo, logo o prédio esteja vazio e que passe por uma interdição, né, por uma intervenção, uma reforma, para que a memória do povo de Lagarto, a memória do povo sergipano siga sendo preservada, né, nesse prédio. Com certeza, Léo. Suzane, falando em memória preservada, se tem alguém que defendia bastante isso, era a professora de História, Verônica Nunes. O corpo dela foi sepultado agora no final da manhã. Verônica era professora, historiadora, museóloga e pesquisadora. Ela morreu ontem aos 73 anos. A causa da morte não foi informada. A Universidade Federal de Sergipe destacou a contribuição da professora para o ensino, a pesquisa e a preservação da memória e do patrimônio cultural sergipano. Agora pela manhã, muitos amigos e familiares estiveram em um velatório no centro da capital, na rua Itapuranga, onde o corpo estava sendo velado. Aí a professora Aglaé Fontes, uma amiga de longa data, a Aglaé, que também é um grande nome, né, da área da cultura, da área do patrimônio histórico, muitas professoras que dividiram momentos importantes aí da carreira da professora Verônica Nunes estiveram lá. Esses amigos que estiveram lá agora pela manhã conversaram também com a nossa equipe. Vamos acompanhar. A Verônica acompanhou os encontros culturais Laranjeiras, os simpósios, ano a ano. Inclusive, agora em janeiro, ela estava lá apresentando um trabalho sobre a importância dos encontros culturais Laranjeiras. Uma pessoa que tem uma formação na área de história, mas também na área da museologia. E falar em museologia em Sergipe e não falar em Verônica é um grande erro. A professora Verônica vai fazer muita falta para a história, para a história de Sergipe, para a museologia do estado de Sergipe. A Verônica, ela foi uma das primeiras lutadoras, né, pela criação do curso de museologia no nosso estado. Era uma pessoa muito competente, muito comprometida com a cultura dessa terra. Eu tenho muito sentimento de ver essa voz se calar. Fui aluno, fui estagiário, amigo, né? Eu acho que são gerações e gerações formadas, orientadas pela professora Verônica Nunes. Sergipe perde uma das maiores historiadoras, museólogas, arqueólogas que já teve. Não há uma instituição de museu que não tenha um projeto, uma ação, uma orientação da professora Verônica. Uma contribuição muito importante. Exato. Que fica aí para outras gerações. É importante, né, fazer todas as homenagens possíveis. A gente, claro, deixa aqui também o nosso abraço aos familiares e amigos da professora Verônica. É isso, nossa solidariedade. Muito obrigada pelas informações, Léo. A qualquer momento você retorna aqui, tá bom? Tá bom. Vamos lá.
De janeiro a outubro deste ano, a Secretaria da Segurança Pública de Sergipe registrou 773 casos de maus-tratos a animais. Houve um aumento de mais de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. A repórter Ana Fontes tem outras informações para a gente. Ana. Isso, Suzane, boa tarde para quem passa a nos acompanhar a partir de agora. Só nessa comparação, Suzane, aí já são quase 100 casos a mais, né? E esses números, eles são maiores até, porque muitas dessas denúncias até não chegam, né, à polícia. Então, os números da DEPAMA, com certeza, são maiores. A gente está aqui com o delegado responsável pela DEPAMA, que traz essas informações para a gente. Um número grande, né, doutor Hugo, que chega de denúncias todos os dias. Acompanhar a partir de agora. Só nessa comparação, Suzane, aí já são quase 100 casos a mais, né? E esses números, eles são maiores até, porque muitas dessas denúncias até não chegam, né, à polícia. Então, os números da DEPAMA, com certeza, são maiores. A gente está aqui com o delegado responsável pela DEPAMA, que traz essas informações para a gente. Um número grande, né, doutor Hugo, que chega de denúncias todos os dias. Desses maus tratos, né, são muitas vezes, recebem agressões físicas mesmo. A maior parte das denúncias diz respeito a pessoas que abandonam esses animais dentro de casa. A pessoa viaja ou então a pessoa se muda e deixa aquele animal abandonado e a vizinhança comovida faz a alimentação e fornece água para esses animais. Então o abandono, ele é crime de maus tratos. Então o grande volume é com relação a esse tipo de abandono. E muitos desses casos, né, doutor Hugo, termina virando um inquérito mesmo. Isso, os inquéritos policiais são instaurados, porque a pena hoje máxima é de 5 anos, então a pena alta dá inquérito policial e no caso de flagrante dá prisão em flagrante. Então nós tivemos um aumento de cerca de 15% no número de inquéritos policiais do ano passado para esse ano para cá, porque então as denúncias se avolumaram e transformaram-se em inquéritos maior número, né? Muitas pessoas desconhecem, mas é crime, né, essa questão dos maus tratos, e a gente sempre está batendo aqui, né, Suzane, sobre essa situação de animais que as pessoas às vezes pegam para criar e depois não conseguem dar prosseguimento e deixam esse animal abandonado ou então sofrendo essa questão de falta de alimentação. Tudo isso entra como crime, né, doutor? Isso, a pessoa antes de adotar um animal, antes de criar um animal, tem que ver as condições dela, se ela realmente tem condições de tempo livre, de passear com aquele animal, de ter a questão do cuidado veterinário, que também é custoso. Então a pessoa tem que pesar todas essas situações antes de adotar o seu animal. Então se você adotar o seu animal, tenha consciência de que você vai ter gasto com ele, você vai ter responsabilidade com ele. Então você tem que alimentar de maneira adequada, fornecer água, passeios, tem a questão do bem-estar animal e a questão do atendimento médico veterinário, que também é fundamental. Hoje, inclusive, já existe até plano de saúde para animais domésticos. E também, se viajar, ficar atento, né? Tem que deixar alguém responsável por esse animal ou deixar num hotelzinho, em algum espaço. Não pode deixar vários dias, isso também configura? Isso, as pessoas viajam, deixam os animais sem alimentação, sem água, o tempo suficiente, pessoas que não vão lá tomar conta desse animal e a vizinhança termina fazendo a denúncia de crime de maus tratos, porque isso é uma situação que causa aflição ao animal. Ele fica ali sem água, sem alimentação, então ele tem aquele sofrimento e isso também é considerado crime de maus tratos. A gente viu a diferença aí nos números justamente porque esses números que o doutor Leonardo traz é justamente da DEPAMA, né, já diretamente na delegacia especializada e até dezembro, agora já início de dezembro. Então dá uma diferença aí nesses números, né? A pessoa pode estranhar, mas esse é o caminho, as pessoas podem denunciar, mesmo que não esteja próximo a essa delegacia especializada, mas como pode agir, né, essa pessoa que denuncia, doutor Hugo? Hoje em dia a causa animal ela mobiliza muita gente, muitas pessoas se envolvem com a questão animal porque tem o pet, tem alguém da família que tem o pet, então as pessoas fazem essas denúncias, façam através do número 181, que é o Disque Denúncia. Eu recebo essas denúncias no meu e-mail funcional e a gente faz checagem, a equipe está na rua inclusive fazendo checagem dessas denúncias para ver se procede ou não, para ver se as denúncias realmente têm fundamento. Tendo fundamento, num caso extremo, num caso realmente de extremo sofrimento do animal, a gente faz o resgate. Muitas vezes a gente tem que forçar a entrada na residência. Às vezes a residência está abandonada, a gente tem que fazer aquela entrada forçada mesmo, né? Quebra o cadeado, quebra o portão, para resgatar aquele animal que está ali em estado de sofrimento. Nesse caso, quando vocês fazem esse resgate, esses animais, eles terminam indo para adoção, qual é o procedimento?
Isso, eles ficam ali, a gente encaminha para um hospital universitário que tem um convênio com a Secretaria de Segurança, faz um primeiro atendimento e esses animais são encaminhados depois à SEMA da Prefeitura de Aracaju, onde eles ficam aguardando uma adoção ali responsável. Então é importante também que as pessoas hoje não comprem os seus animais. Existem animais aí em grande quantidade esperando uma adoção, esperando um lar, né, que ele tenha amor, que ele tenha carinho, tenha cuidado, e são animais vítimas de maus tratos que precisam sim dessa nova família, dessa nova oportunidade. O senhor, como defensor, né, dessa causa, vem trabalhando há muito tempo em relação a isso. O senhor acha que a legislação, né, ela se tornando mais rigorosa, ela tem ajudado, é uma ferramenta importante para vocês que fazem esse trabalho? Muito, muito. A mudança da lei, aumentando a pena para até 5 anos, ela deu mais força à polícia, deu mais força aos órgãos de fiscalização e as pessoas agora temem essa questão da prisão e de responder sim o processo criminal. Infelizmente, a pena foi aumentada apenas para cães e gatos. Animais de grande porte não foram abarcados por esse aumento de pena, mas já existem projetos na Câmara Federal no sentido de aumentar também a pena para cometimento de crime de maus tratos para animais de grande porte, como cavalos, éguas e jegues e jumentos. A gente agradece a participação do doutor Hugo Leonardo, trazendo aí responsável pelo DEPAMA aqui na capital e só reforçando, né, Suzane, que é um trabalho tão importante, como ele falou, tem equipes na rua nesse momento, que as pessoas não passem nem trote, nem denúncias infundadas, justamente para que essa equipe ela tenha mais disponibilidade de circular para efetivamente aquelas denúncias que são relevantes, que realmente procedem. Isso é muito importante, a gente conversava agora há pouco, para que as pessoas façam essa denúncia realmente quando tiver uma situação bem gritante, que ela possa comprovar isso, para que essa equipe chegue e resolva a situação. Suzane, é com você. E a gente reforça aqui a importância de combater esse tipo de crime, né? Os maus tratos a animais. Ana, muito obrigada. Mais uma vez agradecer a participação do Dr. Hugo Leonardo também. Muito obrigada, bom trabalho. A Polícia Rodoviária Federal recuperou de janeiro a novembro deste ano 82 veículos. O número é 17% maior que o mesmo período do ano passado. O repórter Rafael Carvalho está na SEJA PRF e tem outras informações para a gente. Rafael. Suzane, são os números de janeiro a novembro, foram 82 veículos flagrados aqui nas BRs, ou seja, recuperados e, segundo o levantamento feito pelos agentes, foram resultado de roubo ou furto em algum lugar do país. No ano passado, no mesmo período, 70%, como você falou, aumento neste ano de 17%. E esse aumento no número de flagrantes, a Polícia Rodoviária Federal atribui principalmente ao treinamento de agentes. E, inclusive, um treinamento está acontecendo hoje aqui na sede da PRF. Desde cedo, neste momento, eles estão no momento da prática. Este carro, por exemplo, é um carro que foi recuperado, um carro furtado e foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal, assim como esta moto aqui. São vários veículos recuperados que são encaminhados à Polícia Civil. Do trecho onde houve a recuperação, a maior parte se dá aqui no estado na BR-101. Eu vou conversar agora com o inspetor Luciano Salvador, da Polícia da Comunicação aqui da Polícia Rodoviária Federal, sobre, Luciano, esse treinamento. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse aumento no número de flagrantes. Explica pra gente aqui como se dá esse treinamento da PRF. Bom, o treinamento visa justamente aperfeiçoar as técnicas de cada agente na missão de enfrentar as fraudes veiculares, né? Então, os policiais, eles desde a formação, eles já têm esse treinamento, mas periodicamente eles passam por capacitações que tornam eles cada vez mais eficazes nesse enfrentamento. Então é preciso que eles entendam as modificações que são feitas nos veículos, né, as alterações que são feitas nos veículos na tentativa de ludibriar a legalidade. Então por isso eles conseguem se atualizar e aí conseguem descobrir elementos que de fato apontam para a irregularidade na moto, no carro de passeio, no caminhão, no utilitário. Por exemplo, ali eles estão olhando o número do chassi, né, que fica debaixo do banco. Exatamente, existem padrões para a gravação dos números e aí os policiais conseguem, eles têm as informações ali que são estratégicas, eles conseguem identificar algum elemento ali que está em discordância e por isso eles conseguem, junto com a consulta aos sistemas, porque os policiais também fazem uso de tecnologias para poder verificar. Então, todo veículo ele tem uma digital e aí a partir daquela digital que é vinculada ao sistema de controle de veículos, os policiais conseguem identificar a regularidade, se ele está rodando de forma legal ou não.
Só na semana passada, por exemplo, foram 3 veículos recuperados aqui em Sergipe, nas rodovias? Isso, e foram 3 veículos em Itabaiana, em São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro, e isso não acontece ao acaso, isso é fruto de muito trabalho, de um planejamento da Polícia Rodoviária Federal no Estado, como eu falei também, da expertise dos próprios policiais, mas também que são suportados graças às tecnologias, à troca de informações e ações orientadas até por inteligência que analisam as principais rotas desses veículos. E geralmente o que vocês encontram quando flagram este veículo em relação à história que o condutor alega, o que ele diz, quais são os indícios que a Polícia Rodoviária Federal percebe? Bom, primeiro nas abordagens os policiais consultam a documentação tanto do motorista quanto do próprio veículo. E na consulta dos veículos, da documentação dos veículos, eles checam os sistemas deles que têm os dados todos de registro. E, claro, nessas abordagens, os motoristas eles alegam, né, que muitas vezes adquiriram esse veículo de terceiro e dadas as condições que eles adquirem, de onde eles vieram. Então, todas essas circunstâncias são levadas em consideração no momento da análise. Então, além do relato do motorista, todos os indícios apresentados na ocorrência. Por exemplo, na semana passada teve um caso que o carro foi roubado em São Paulo, na cidade de Limeira, não é isso? Em 2021, e ele vinha de onde? Bom, esse veículo foi aqui recuperado em Nossa Senhora do Socorro, na última sexta-feira. Os policiais faziam lá a atividade de fiscalização e identificaram que o veículo, na consulta aos sistemas, que ele tinha um registro de roubo em Limeira, como você falou, em 2021. No momento da abordagem, o motorista e os passageiros, eles alegaram que vieram de Arapiraca, lá em Alagoas, para fazer um serviço aqui em Aracaju, e que lá em Arapiraca mesmo eles adquiriram o veículo. E aí, bom, de posse dessas informações e constatado que o veículo estava irregular, os dois foram encaminhados para a Polícia Civil junto com o veículo, e aí a Polícia Civil que dá seguimento às investigações. Teve outro caso na semana passada que ele alegou que o carro era alugado, não é isso? Isso, teve um outro veículo que o motorista disse que alugava por um valor semanal, pagava um valor semanal um terceiro para utilizar o veículo. E isso pode acontecer também, porque muitas vezes são os veículos utilizados como meio de transporte. E o mais importante do trabalho da polícia, tem essa questão do enfrentamento ao crime, mas uma coisa importante é a possibilidade, quando você recupera esses veículos, de devolver o bem ao proprietário real, porque aquilo você devolve a dignidade. Muitas vezes um veículo, como eu falei, é utilizado como fonte de trabalho, como fonte de renda, e devolver aquilo, para ele é importante, porque devolve a dignidade e também restitui um bem que muito provavelmente foi fruto de muito trabalho, muito esforço e muito suor. Depois do flagrante feito pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal, quem vai apontar se o condutor tem participação no crime, né, se ele vai ser enquadrado em receptação, ou se foi vítima, é a Polícia Civil? Isso, a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária e tem a responsabilidade pela investigação nesses casos, é quem conduz. Então, por isso que no momento, os passageiros que estão nos veículos são encaminhados para a Polícia Civil, lá eles prestam esclarecimento, né, ao delegado, aos agentes que lá estão, e aí sim, na colheita dessas informações é que a polícia dá seguimento às investigações. São casos que trazem o alerta para quem vai comprar um veículo, né? Tem que ter todo o cuidado, fazer um procedimento para evitar ser vítima, né? Em caso de, por exemplo, a compra de um veículo e a pessoa, na inocência ali, ser enganada e não saber que se trata de um veículo que foi roubado ou furtado. Exato. É muito importante, fica esse alerta para as pessoas que vão adquirir veículo, que adotem alguns procedimentos, alguns protocolos de cautela na hora de adquirir. Às vezes a vontade de adquirir, ter um bem é muito importante, mas assim, que ele vá com o veículo, leve alguém de sua confiança que conheça do carro, procure fazer uma vistoria cautelar, que fique alerta também à questão da documentação, que tente fazer logo a transferência do veículo para ver se a condição está regular, verificar as condições, principalmente das placas, algumas coisas do veículo que podem chamar a atenção, mas principalmente não se deixe seduzir por ofertas. Às vezes as ofertas não são nem tão escandalosamente boas assim, porque já acende aquele cuidado, né, aquele alerta. Mas às vezes um valor um pouquinho abaixo, que a pessoa pode entender que está levando algum tipo de vantagem, que está sendo vantajoso ali na negociação, acenda esse alerta e faça todos os procedimentos cautelares para a identificação real do veículo e que ele não possa ter problemas futuros. É isso, muito obrigado pelas informações, inspetor Luciano Salvador, aqui da comunicação da Polícia Rodoviária Federal, sobre esse aumento no número de flagrantes de carros furtados ou roubados em nossas rodovias.
rodovias, principalmente na BR-101, que corta o estado de norte a sul. E a PRF atribui principalmente a esse aperfeiçoamento das equipes que estão nos postos, nas rodovias e fazem essa abordagem, né? Tem as questões técnicas que são passadas nesses treinamentos para que eles consigam flagrar ou pelo menos suspeitar, né? Quando se tem ali uma situação que levante indícios de que se trata de um carro furtado ou roubado. Por isso esse aumento nos flagrantes aqui. Muito obrigado pelas informações, inspetor. A PRF que agradece o espaço, esse é um serviço que a PRF presta com muito orgulho para a sociedade. Também é importante dizer que todas as pessoas que tiverem veículos furtados ou roubados, é importante, é fundamental, na verdade, imprescindível que eles façam o registro do boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil. Se elas quiserem também, podem fazer dentro do sistema da PRF, complementar esse registro na Polícia Civil, no Sistema Nacional de Alarmes. E quando eles lançam ali, os agentes da PRF, dentro de um círculo, dentro de um raio de alcance, recebem aquela notificação e conseguem fazer a fiscalização. E quanto mais rápido fizer, maior a possibilidade de recuperar o veículo. Okay. Suzane. Trabalho muito importante da Polícia Rodoviária Federal. Rafael, muito obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho você retorna. A carreta de saúde especializada para a mulher chega ao município de São Cristóvão. O veículo com equipamentos e profissionais médicos faz parte de um programa para agilizar atendimentos com grande procura na rede pública. A carreta estacionada em frente à subprefeitura não é uma unidade comum e o próprio nome já indica isso. Por trás da porta, mulheres conseguem acesso rápido ao diagnóstico de câncer de mama e de colo do útero. Valdelice já fez os exames dela e agora acompanha a filha. É importante, porque eu mesmo em abril eu já fiz meus exames todos, já fui ao médico e tudo e estou bem, graças a Deus. E agora é a vez da filha? Da filha, isso. A unidade é equipada com insumos, aparelhos de precisão e uma equipe multiprofissional que atende exclusivamente pacientes do SUS, com agendamento feito pela rede municipal. Através do programa Agora Tem Especialistas, o nosso estado de Sergipe foi contemplado com uma das unidades móveis de saúde. Dessa vez a unidade móvel de saúde da mulher. Foi dado início no dia 10 de outubro em Lagarto e agora no segundo momento aqui em São Cristóvão. Serão ofertados alguns serviços de saúde da mulher, como mamografia, ultrassonografia e exame de lâmina, dentre outros. Mas importante também lembrar a população que serão atendidos todos os pacientes que estiverem regulados e na regional de Aracaju. No país inteiro, são 35 carretas de saúde da mulher como esta aqui, que atendem pelo programa Agora Tem Especialistas. E o objetivo é um só: reduzir o tempo de espera para exames, consultas e também cirurgias. Em São Cristóvão, os atendimentos começaram na última sexta-feira. A carreta deve permanecer na cidade por 30 dias, com média de 60 atendimentos diários. E um alerta importante: o serviço não é de portas abertas. Ao ser encaminhado, o paciente ele precisa estar dentro do sistema de regulação. Estando dentro do sistema de regulação, a gente vai avaliar esse encaminhamento, porque é um grupo específico, né, de mulheres. Então, através desse encaminhamento, se o paciente ele for elegível para o programa, a gente vai estar entrando em contato com o paciente e agendando, né, o dia e horário, para que o paciente tenha esse atendimento. Desde que começou a rodar o Brasil, o programa já realizou mais de 26 mil procedimentos e ajudou a zerar filas em 7 municípios do país. Entre as pessoas atendidas está a Dona Lourdes, que retomou a mamografia depois de muitos anos. Um exame que ela mesma foi adiando e que agora conseguiu atualizar com a chegada da carreta. Para cuidar da saúde, né? Para ter uma velhice bem saudável. Veja a seguir: o setor de serviços concentra o maior saldo de empregos formais em Sergipe. Veja também as reclamações das comunidades no quadro Chama o SE1 que resolve. 12h22, o SE1 volta em instantes.
No mês de outubro, o estado de Sergipe teve um saldo positivo de mais de 1.000 novos empregos formais. O setor de serviços concentrou o maior saldo de empregos, com 390 novos postos de trabalho. Na loja de material esportivo, Lívia não para. Atende clientes, verifica a disposição das peças, foi contratada há pouco mais de um mês. Está feliz em voltar ao mercado formal. Sim, é muito legal porque a gente tem essa segurança trabalhando de carteira assinada, porque assim, se a gente acabar com o tempo na frente saindo da empresa, a gente acaba tendo aquela assegurada. E muita gente também conseguiu uma vaga no mercado de trabalho no mês passado. A empresa onde a Adriana trabalhava fechou as portas e logo ela conseguiu uma outra colocação. Está se adaptando à função na gráfica especializada em comunicação digital. Está sendo uma nova experiência para mim no ramo de gráfica de sinalização. Então eu estou aprendendo um novo ramo e estou gostando bastante. Adriana e Lívia fazem parte do saldo positivo de postos de trabalho criados no mês passado. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, Sergipe avançou com 1.076 novos empregos formais em outubro. O setor de serviços concentrou o maior saldo de empregos, com 390 postos de trabalho, seguido pela construção civil, pelo comércio, agropecuária e a indústria. Quando observamos os dados dos últimos 12 meses, o estado apresentou 15.299 novos postos de trabalho e teve um crescimento de 4,46% na variação relativa de estoque de empregos, alcançando o 5º lugar no ranking nacional e o 3º no ranking regional. No acumulado de 2025, Sergipe já soma 15.784 novos postos de trabalho. Considerando os números de outubro do CAGED, Sergipe conseguiu avançar no que se refere a vagas de empregos. Agora, são mais de 358 mil pessoas trabalhando com carteira assinada no estado. O fato de Sergipe também ter alcançado o maior salário médio de todos os rendimentos do trabalhador da sua história e que o coloca no patamar de o estado do Nordeste que tem o maior rendimento. Então nós tivemos também a redução do índice de Gini, reduzindo o abismo existente entre os salários, entre as carreiras no estado de Sergipe, mostrando que nós estamos avançando de maneira muito consistente, gerando mais oportunidades e que esse é um ciclo virtuoso que está se iniciando e que ainda vai gerar muitos resultados para o trabalhador sergipano. Entre alguns grupos, essa movimentação de vagas tem sido maior, criando mais espaço e novas oportunidades. Em outubro, por exemplo, as mulheres passaram a ocupar uma fatia maior das vagas abertas, representando pouco mais de 43% do saldo de empregos, o que já avançou em relação a setembro. Quanto à diversidade racial, pardas e pretas lideraram as contratações, com 79,7% dos novos vínculos, seguido pelas pessoas brancas, com 34,3%. A Lívia, que se declara parda, diz que nunca passou por dificuldades para arrumar emprego, por causa do gênero, raça ou faixa etária. Eu acho que mais ampliação mesmo, incluindo mais as mulheres e pessoas mais pardas, incluindo no mercado. Outro dado interessante é que 70% das vagas que foram abertas no mês de outubro foram ocupadas por pessoas com ensino médio completo. Eu vim aqui para estudar, vim para Aracaju para estudar. Aí precisei sair da minha cidade para poder vir estudar e arrumar um trabalho. Para este empresário, o mercado de trabalho tem se mantido aquecido, mas a dificuldade na contratação ainda são os desafios da capacitação. Capacitação é sempre difícil de você encontrar uma pessoa qualificada para ocupar o cargo que você precisa. E aí, quando você contrata um novo colaborador, é sempre um desafio, você começa tudo de novo, você começa a ensinar, a doutrinar, a sempre do zero. E aí é sempre desafiador para quem está contratando. Vamos agora ao quadro Chama o SE1 que Resolve. Em uma residência na região do bairro Santa Inês, em Nossa Senhora do Socorro, a questão é que a água está saindo suja e com mau cheiro. Tem um mau cheiro nela
entendeu? Insuportável o mau cheiro. Essa água não serve pra nada, pra nada. Depois que vocês mexeram numa encanação ali em cima, a água só vem desse jeito, entendeu? A água não serve pra nada, já tá fedendo, chega a fede a água. Aí. A água que é da empresa da Iguá. Nossa produção entrou em contato com a Iguá Sergipe e fomos informados que a mudança na coloração da água pode ocorrer após manutenções na rede, devido à movimentação de partículas na tubulação ou na caixa d'água do imóvel. A Iguá ainda informou que uma equipe técnica de controle de qualidade será enviada ao local para realizar a verificação e os ajustes necessários. Moradores do bairro Cirurgia, na capital, reclamam de um proprietário que está utilizando a calçada e o lado de fora da residência, na rua Riachão, para acumular entulho de madeira. O material está sendo armazenado de forma irregular na via pública, dificultando a passagem de pedestres e criando riscos de acidentes. Além do transtorno, o acúmulo de entulho pode servir de criadouro para insetos e ameaçar a saúde da vizinhança. Em contato com a nossa equipe, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos informou que a coleta dos resíduos presentes no local será adicionada à programação do serviço de cata-treco. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe realizou no mês de novembro a Operação Protetor dos Biomas. Durante a ação, os militares atenderam a 93 incêndios em vegetação. O repórter Rafael Carvalho está com um representante do Corpo de Bombeiros e traz outras informações, né, Rafael? Suzana, essa operação segue, isso porque justamente no período entre o fim de outubro e março que mais se tem incêndios florestais. Daí o motivo dessa operação que existe há 3 anos. Estou com o sargento Edmilson, que inclusive já está se preparando para ir para o interior com a equipe para mais um dia de operação. Em novembro tivemos esse número de combates. Explica para a gente como se deu, a maior parte em qual região do estado? Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Então, a maior parte hoje, né, das ocorrências se deram para a região do Sertão. Né? Temos equipes, além do quartel de Glória, né, nos municípios de Poço Redondo e Carira. Então, esse pessoal ficou responsável por atender aquela região. Nessa operação, Rafael, nós estamos com equipe em 13 municípios, além dos municípios que já temos quartéis. Então, estamos estabelecidos em 20 municípios, atendendo ocorrências de combate a incêndio florestal, que tem, como você falou, a maior incidência nesse período de final de outubro até março, onde a gente tem um pico, principalmente agora no verão, entre dezembro e janeiro. A operação prioriza aquelas regiões que não têm batalhões? Também, né? Nós, tirando o município de Glória, que temos quartel e a gente tem uma equipe lá, as outras cidades não tem batalhão, não tem um grupamento, mas temos equipes lá estabelecidas para diminuir o tempo resposta. Podemos ter uma ocorrência em Porto da Folha, minha equipe está indo agora para Porto da Folha, passaremos 15 dias, depois vem outra equipe para mais 15 dias. Tendo uma ocorrência lá, normalmente o pessoal de Glória teria que se deslocar até lá. Então, teria queimado uma área muito grande. Como estamos estabelecidos em Porto da Folha, damos um tempo de resposta menor, então o impacto social e econômico diminui. Imagine uma queima numa fazenda de milho, né, um milharal. Então, como a gente chega mais rápido, o impacto ali vai ser menor da queimada, porque a gente vai conseguir combater mais rápido. Então, aquela família que teria toda a sua produção destruída pelo fogo, a gente consegue amenizar aí esse impacto. E também pensando, né, nas florestas, a gente também diminui esse impacto, tanto do meio ambiente, né, protegendo assim a nossa fauna e a nossa flora. Desde a Mata Atlântica até o sertão, até a Caatinga, estaremos lá pronto para auxiliar. A ideia é dar uma resposta rápida e evitar grandes incêndios, como a gente já viu no histórico ali na Serra de Itabaiana, e devastar, né, os biomas, o bioma, a fauna, enfim, afetar todo o meio ambiente ali, como a gente já viu em algumas situações. É justamente evitar isso. E esse trabalho segue agora em dezembro, é intensificado? Qual o pico, segundo a estatística, o histórico?
A gente vai intensificar as nossas atividades e essa operação é uma intensificação das atividades do Corpo de Bombeiros, né, para combater esse tipo de incêndio. Começamos em outubro, ou final de outubro, né, então novembro e dezembro. O nosso comando está trabalhando aí junto à União, né, tentando prorrogar aí para janeiro e fevereiro, para que possamos dar uma resposta melhor à nossa sociedade sergipana. Pois é, a gente sempre reforça aquele alerta para quem passa nas rodovias, não jogar bituca de cigarro, né, que o produtor rural não fazer a queimada, porque essas são as principais causas de incêndios. Agradeço ao tenente Edmilson, ou o sargento Edmilson. Obrigado pela promoção. E continuo falando de Corpo de Bombeiros, agora da área mais social, esportiva, Natália, do Corpo de Bombeiros, a organização da corrida que vai acontecer no próximo dia 13? Isso mesmo, estamos aqui para convidar toda a sociedade para esse evento em que o Corpo de Bombeiros se aproxima, né, da sociedade, promovendo saúde e bem-estar, com a melhor corrida de rua. Então, dia 13, estaremos lá na Passarela dos Caranguejos, às 16 horas, com corrida tanto para criança, de 1 a 14 anos, como para adulto. No adulto, a gente tem 2,5, 5 e 10 km, então todo mundo consegue correr. No dia também, a gente vai promover um dia bem legal, bem lindo, com viaturas, com fotos. Então vai ter muito bombeiro, muito clima. A sociedade consegue se aproximar do que é o bombeiro. E para isso também a gente vai fazer um sorteio de 15 vagas para você ser bombeiro por um dia. Então quem tem curiosidade, quem quer sentir como é ser bombeiro, a gente vai fazer esse sorteio. E aí a gente vai estar promovendo lá no nosso quartel um dia bem divertido, com combate a incêndio, com rapel, com várias atividades que são próprias do bombeiro. Corrida dos Bombeiros, dia 13, então na Passarela do Caranguejo, que já é a 8ª edição, né? Quem quiser participar, faz o que então? Isso mesmo, vai lá no site da Conceito, se inscreve, lá vai ter todas as informações. Não perca tempo, que só resta pouquíssimas vagas. Suzane. Obrigada então pelas informações, né? Tanto a operação de combate a incêndios, também o convite aí para participar da Corrida dos Bombeiros. Muito obrigada, Rafael. A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, recebeu na Assembleia Legislativa a medalha da Ordem do Mérito Parlamentar, a mais alta honraria concedida pela Casa. Nascida em Lagarto, Emília Corrêa mudou-se para Aracaju ainda jovem. Formou-se em Direito, atuou por mais de 30 anos na Defensoria Pública e passou por diferentes funções públicas, até fazer história como a primeira prefeita mulher da capital. Esse percurso ajudou a consolidar o reconhecimento, que motivou a homenagem aprovada pela Assembleia Legislativa. Na verdade, aqui é um reconhecimento, né, pela história de vida de Emília. Como eu venho dizendo, não apenas como prefeita, mas como mulher, como mãe, como avó, mas principalmente também como defensora pública, que ela atuou muito na defesa das pessoas hipossuficientes. Como parlamentar municipal também deu a sua contribuição e agora, né, a primeira mulher a exercer o mandato de prefeita da capital. Isso coroa a toda uma história de vida que a gente traz para a Assembleia e a Assembleia, através dos nossos colegas deputados, aprovam essa medalha. A cerimônia foi acompanhada por amigos, familiares e pessoas que trabalharam ou ainda trabalham com Emília Corrêa. Eles ressaltaram características que marcam a trajetória dela, como dedicação, coragem e persistência. Fez uma trajetória maravilhosa como defensora pública, honrando o estado de Sergipe, olhando para os menos favorecidos, e depois na Câmara Municipal, como um grande parlamentar, marcou também a sua história no nosso estado, no nosso município como defensora, e agora é a primeira prefeita eleita de uma capital como a nossa. Então, um momento como esse é um momento até de justiça, e eu quero agradecer também ao deputado George por essa concessão. A Emília merece o que está acontecendo hoje aqui. A medalha da Ordem do Mérito Parlamentar é a mais alta honraria da Assembleia Legislativa de Sergipe. Criada em 1998, reconhece quem contribui para o desenvolvimento do Estado e do Legislativo. Emília Corrêa agradeceu a homenagem e destacou o trabalho que vem realizando ao longo dos anos, reforçando o papel e a força das mulheres nos espaços de poder. Nós somos muito mais cobradas no fazer, na qualidade, na responsabilidade, na competência do que o homem. Então, essa honraria pode ter vindo por causa desse fecho da primeira prefeita, que é histórico também, é bom para nós mulheres, é muito bom para nós mulheres, mas veio com
com certeza, por causa dessa longa história, que não tinha nenhum objetivo de chegar na política partidária, aconteceu. Isso também serve como, digamos assim, uma palavra para aqueles que estão projetando muita coisa. Às vezes não vai acontecer e às vezes vai acontecer. O recado que eu deixo é trabalhe, mostre serviço, que você vai ganhar confiança na empresa particular, na empresa pública ou até mesmo de uma população. Sem trabalho fica difícil. Vamos a mais uma pausa para o intervalo. Na volta você vai conhecer mais um espaço com iluminação natalina aqui em Aracaju. Agora é 12h40. A gente volta já. Começou hoje o cadastro para ambulantes que queiram comercializar na festa de Réveillon. O cadastramento é realizado na sede da Diretoria de Orlas e Parques, no Parque da Sementeira. A repórter Ana Fontes está com um representante da Insurb e traz as informações. Ana. Isso, Suzane, um movimento bem tímido hoje pela manhã, nesse primeiro dia, né? A gente pode mostrar aqui, ó, nesse momento não tem muito movimento aqui. O pessoal teve logo cedo, mas agora já diminuiu nesse primeiro dia, mas tem ainda alguns dias, né, para fazer essa inscrição. Aqui com a gente o Fabiano Braga, ele que é diretor de Orlas e Parques e traz para a gente essas informações desse movimento, né, que ainda está tímido, é isso, mas já está acostumado, né? O pessoal deixa para a última hora. Boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde a todos. Brasileiro tem essa mania de deixar sempre para o último momento. Nós abrimos a inscrição com 3 dias para a inscrição, né? Dia 2, 3 e 4. Mas pelo jeito o pessoal vai deixar sempre para o dia 4. Eu recomendo particularmente que você venha ainda hoje ou no mais tardar até amanhã, para não deixar acumular, porque fica uma fila enorme no último dia. E, nesse caso, né, a expectativa de vocês é de muitas inscrições, como nos anos anteriores? A gente acredita que as inscrições vai chegar a pelo menos 1.500 pessoas inscritas. E hoje pela manhã a gente não passou de 100. Então temos aí praticamente 2 dias e meio para concluir as 1.400 que faltam. É muita gente, então não deixe para a última hora. Como é que vai funcionar, né? Após esses dias de inscrição, até o dia 4, né, que vai até o final da tarde, é isso? Isso, as inscrições estão abertas todos os dias, os 3 dias, de 8 até às 17 horas, sem parada para almoço. Então após isso as inscrições encerram. E no dia 9 a gente faz o nosso sorteio. Um sorteio eletrônico? Sorteio eletrônico, ele vai ser realizado aqui também na sede da Diropa, né, da Insurb. E vai ser transmitido via o link do Instagram da Insurb, ao vivo, às 15 horas. E as pessoas também podem participar presencialmente? Né? Podem participar e aqueles que não podem vir, podem acompanhar pelo Instagram da Insurb, onde nós vamos estar mostrando o sorteio de forma ao vivo para que você possa acompanhar. Agora, para essa pessoa que está interessada, né, em fazer essas vendas durante o Réveillon, o que é que precisa de documentação para que não chegue aqui e volte sem essa documentação, sem poder fazer a inscrição? Nós temos 6 categorias, né? A primeira categoria, quer dizer, para todas as categorias é necessário identidade, CPF e comprovante de residência, para todas elas. Quem for trabalhar com comida ou bebida de forma manipulada, precisa apresentar também o custo de manipulação de alimentos, que tem uma validade máxima de 2 anos. Isso é prerrogativa. Se tiver ultrapassando esse prazo, a gente devolve, a pessoa não efetiva a inscrição. Tem que estar atualizado. E para quem vai trabalhar com o veículo ainda, que é o caso do Towner Food Truck, precisa apresentar a documentação pertinente ao seu veículo, a regularidade junto à SMTT. Durante esse período de sorteio, já vai saber qual o local, o distinto que vai ocupar, qual é a área que eles vão trabalhar? Nós inicialmente fazemos o sorteio e na entrega da credencial, que é dado no momento posterior, a gente divulga para eles qual é o local que cada um vai ocupar dentro da programação que a gente fez, do mapeamento que a gente fez da área, que fica ali na Cinelândia, na Orla do Atalaia. São quantas vagas aí por categoria, no caso? São quase 300 vagas, então tem vagas para todos os gostos. Temos quase 150 vagas para um ambulante que vai trabalhar ali com caixa térmica. Temos 50 vagas para quem vai trabalhar com bebida manipulada, que são os drinks, famosos capeteiros. 50 vagas para quem for trabalhar com comida. Temos aproximadamente 26 vagas para quem vai trabalhar com food truck. Então, assim, tem uma gama de serviços que a gente está oferecendo e que você pode utilizar esse espaço no final de ano para arrecadar o seu bom faturamento. Um público muito alto estimado para estar participando desse Réveillon. Como sempre, muita gente a gente espera. Então só reforça a documentação e o horário que funcionamento aqui?
identidade CPF e comprovante de residência para todas as categorias. Para as categorias que vai trabalhar com comida ou bebida manipulada, mais o custo de certificado de alimentos. E para quem vai trabalhar com Towner e Food Truck, você deve apresentar o documento pertinente ao seu veículo. Os horários de atendimento aqui vai de 8 até às 17, sem parada para almoço. Dia 2, 3 e 4. A gente agradece, Fabiano, trazendo essas informações tão importantes, né, Suzane? Para quem quer ganhar aquele dinheirinho extra, que já tem costume de trabalhar na festa, corre para se adiantar aí nessa inscrição. É com você. E que não deixem para a última hora, sempre é muito mais complicado, né? Muito obrigada pelas informações, bom trabalho aí. Confira os destaques do Jornal Hoje desta terça-feira com Roberto Kovalik. Olá, daqui a pouco a gente se encontra no Jornal Hoje e atenção, hein? Cuidado com as fraudes bancárias. O Ministério da Justiça já registrou este ano mais casos do que em todo o ano passado. A maioria por ligação telefônica ou WhatsApp. A gente mostra o perfil das vítimas mais frequentes. E tem uma outra fraude muito comum acontecendo no país e você precisa ficar de olho. A polícia do Rio Grande do Sul está fazendo uma operação contra criminosos que se passavam por médicos para cobrar dinheiro de parentes de pacientes internados em hospitais. Em meio à tensão entre Estados Unidos e Venezuela, o governo americano admitiu que houve um ataque a sobreviventes de um barco venezuelano que tinha sido afundado. Congressistas querem uma investigação do bombardeio que violaria leis americanas e internacionais. E muitas empresas perceberam uma mudança na contratação dos temporários este ano. Com desemprego baixo, foram os patrões que tiveram que correr atrás para preencher as vagas. Tanto para pegar as pessoas que ainda estão, entre aspas, disponíveis no mercado, né? E também para a gente conseguir ter um tempo de treinar antes de começar o super boom, para as pessoas não chegarem aqui, né, no meio do super movimento perdidas. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica de Sergipe realizou uma reunião para tratar da garantia de direitos e a retomada da carreira do magistério. Professores e direção do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica de Sergipe marcaram presença no encontro. Eles trataram da luta em 2025 para garantir a efetivação de direitos, como a retomada da carreira do magistério e o descongelamento das gratificações. Porém, terminam o ano sem avanços na negociação com o governo do Estado. O governo do Estado tomou uma posição política que nós compreendemos muito importante no início do ano, de que abriria as negociações, e de fato foram abertas. Nós vivemos um processo de muitas reuniões, de muitos estudos, de dados que foram discutidos junto com a equipe do governo e a equipe do Sintese, estudos técnicos. Chegamos ao final com todos os dados da possibilidade das duas principais agendas, das duas principais pautas, o descongelamento das gratificações e retomar o processo de discussão de carreira. De repente o governo chega numa atividade, numa escola e diz, não tem reunião, não tem mais audiência esse ano, o governo não tem proposta a apresentar, há uma orientação da Secretaria da Fazenda de que não tem recurso. E aí, como nós tratamos com os dados da transparência, a gente vai analisar os dados e aí por isso essa coletiva com a imprensa, porque a gente precisa dialogar com a sociedade. O que o governo diz que é a justificativa para não apresentar a proposta de que há ausência de recurso, de fato não é. Então é preciso que o governo retome a negociação. O presidente do Sintese, professor Roberto Silva, apresentou dados da transparência do Estado, que revelam um cenário econômico positivo. No segundo quadrimestre de 2024, a arrecadação era de quase 14 bilhões de reais. No mesmo período deste ano, saltou para quase 17 bilhões. Por outro lado, houve uma redução de 4,82% nas despesas com o pessoal. O cenário de 2024 para 2025, um crescimento de 3 bilhões de reais. Para 2026 é uma previsão de mais 3 bilhões de crescimento. Isso é projeção da própria Secretaria de Estado da Fazenda. A Secretaria da Fazenda, na LDO que enviou à Assembleia Legislativa, coloca textualmente que a arrecadação superou a expectativa do Estado, tanto em relação aos impostos estaduais, quanto em relação à transferência da União para o Estado de Sergipe. Bom, se há uma superação das expectativas de arrecadação, por que não negociar com o servidor? Por que não valorizar os professores da rede estadual? Durante a coletiva, a direção do sindicato chamou a atenção para um detalhe: as perdas que acumulam desde 2012. Elas chegam a 58%.
Lá em 2011, no governo Marcelo Deda, foi aprovada uma lei que liberou o Estado a não atualizar o piso. Então, 2012 para cá, os professores não tiveram atualização de piso e agora, no mês de novembro de 2025, o Supremo decidiu que a lei de 2011 ela era inconstitucional e, portanto, nós temos que ter nossa carreira de volta e o governo precisa garantir como ele vai assegurar o retorno do nosso plano de carreira, diante dessa perda salarial de mais de 50% que os professores vivem nos dias atuais. A gente vive um processo muito grave, inclusive o sindicato tem nos últimos tempos feito muitas reuniões com o presidente do Banese, exatamente porque ministrar a aula para o professor, quando você coloca como ele entra na sala de aula, imagine a cabeça de um professor que tem que estar preparado para ministrar uma boa aula, está preocupado com as dívidas que tem que pagar. Nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Estado da Educação e o secretário Zezinho Sobral enviou um vídeo respondendo aos questionamentos do Sintese. Nós fizemos uma negociação com o sindicato para a retomada da carreira após 16 anos. Implementamos em 23, a discussão foi em 23, implementamos em 24 e neste ano de 25. Então hoje o salário inicial do professor que começa é 5.700, em final de carreira 7.900 por vínculo, e se ele estiver no tempo integral a partir de 9.500 iniciante. Isso foi a implementação e a recuperação da carreira. Claro que não é toda a diferença que havia, mas foi a negociação que fizemos e implementamos. Hoje é dia 2 de dezembro, então nós estamos de olho no fechamento da arrecadação e dos compromissos para o ano de 2025 e já planejando o ano de 2026. Então é prudente que as discussões da realidade do ano vindouro sejam feitas no próximo ano. Assim foi a negociação do governo com todos os sindicatos. Não foi diferente com o Sintese. O governador informou, olha, eu não posso abrir uma negociação agora porque eu estou avaliando o fechamento fiscal. Vamos ajudar os tutores que estão em busca dos amigos pet desaparecidos. É hora do quadro Bicho Solto. Gente, o bicho solto chega pedindo passagem para mostrar o pedido de ajuda da tutora do Jake. Esse gatinho lindão aí que sumiu da casa onde mora no bairro Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro, no dia 22 deste mês de novembro e está fazendo uma falta danada. Quem souber onde esse lindão está, pode ligar para 98843-8306. Pandora é essa cadelinha que desapareceu há mais de 10 dias da casa onde mora no bairro Bugio, na zona norte da capital. A tutora dessa linda está preocupada porque ela precisa de cuidados especiais por causa de problemas de saúde. Quem souber onde ela está, pode ligar para 998079383. De Lagarto, do povoado Caraíbas, chegou um pedido de ajuda para encontrar o cãozinho Spike. Ele sumiu há 3 semanas e os tutores dele são 2 idosos que estão sentindo muita falta desse sapeca. Se você sabe onde esse lindão está, pode ligar para 996898222. Estrela é essa gatinha toda linda que desapareceu da casa onde mora no loteamento Alinete Soares, em Estância, no sul sergipano. Ela é o xodó da família que está muito triste sem essa lindona em casa. Se você souber onde Estrela está, pode ligar para 999-331110 ou 999-837228. Esse lindão aí na foto é o Billy. Ele é um labrador de pelagem preta que desapareceu da casa onde mora no povoado Quebradas 2, em Salgado, no sul sergipano. Tem 10 dias que o pessoal não tem nenhuma notícia dele. Se você puder ajudar o Billy a voltar para casa, ligue para 996574321 ou 991329139. No próximo dia 6 de janeiro, a Praça Fausto Cardoso, bem no coração do centro da capital, está com iluminação especial de Natal e fim de ano. Muita gente foi ver de perto a primeira noite desse show de luzes. A decoração anuncia, aos poucos, que o Natal já se aproxima e o repertório escolhido embala esse mesmo clima. O
coral Arcanjos de Nossa Senhora do Socorro, com vozes miúdas de 7 a 12 anos, voltou a preencher o espaço com aquela delicadeza que só criança consegue entregar. Para a gente é uma grande alegria, uma felicidade, né? Porque no Natal ainda trazer as crianças para embelezar, né? E aí a gente com esse espírito natalino, onde o menino Jesus vem nascer, né? Que é um lugar para nascer e ele quer nascer no nosso coração. E as crianças, eles nos ensinam a ser assim. Os ônibus iluminados do transporte coletivo também se tornaram parte dessa paisagem. 3 deles passam a cruzar a cidade assim, transformados em pequenas estrelas que se movem pelas ruas. Esse ano, junto com esses ônibus que vão estar espalhando amor e esperança pelas ruas da cidade, nós vamos ter também uma ação de doação de sangue na Praça Fausto Cardoso, uma tenda para coleta de sangue, porque junto com essa campanha do Natal com Mobilidade, nós trazemos a mensagem do transporte amor, estimulando as pessoas a doarem sangue. Uma bolsa de sangue pode salvar mais de 4 pessoas, então sempre que fazemos essa ação é muito gratificante. Essa é a melhor forma de presente, você doar a vida para alguém. Cada detalhe conta. O enfeite, toda a arrumação, o transporte, a música. Mas se tem algo que não pode faltar é a iluminação. Inclusive, tá chegando a hora. Larissa aguardava esse momento com os sobrinhos, num ritual que se repete a cada dezembro. Estamos contando em segundos para ver as luzes acender, né? Hein, Lemi? Sim, sim. E a contagem começou. 3, 2, 1. Num só gesto, a Praça Fausto Cardoso ganhou luz. O céu respondeu com cores. Tons que enchem os olhos de quem espera o ano inteiro por esse instante. Jéssica estava lá com o filho Benjamin em busca dessa magia. A gente chegou correndo aqui, ele conseguiu pegar os fogos, aí maravilha. A praça virou um grande ponto de luz, com a árvore de Natal como centro de tudo. A iluminação segue assim até 6 de janeiro, acompanhando quem passa. Com as comidas típicas natalinas, com artesanato sergipano, com parque infantil e com shows, com atrações. Todos os dias nós teremos atrações para que o povo venha perceber o que fazemos. E, acima de tudo, e mais importante que eu julgo, é a parada do sonho de Natal, que serão sempre realizados os sábados e domingos, para que possamos atrair a população para ocupar o centro, já que as lojas também prorrogam o seu horário. Aqui é geração de emprego e renda, que é nosso maior objetivo. E nós também seguimos o desfile natalino. Mais de 100 pessoas deram vida a personagens que fazem parte da memória de Natal. Fantasias que parecem sair de histórias contadas ao pé da árvore. O William, de 4 anos, viveu cada segundo. Dançou, pegou na mão dos personagens, entrou na roda como se o Natal tivesse escolhido brincar com ele. Ele adora dançar e ama mais ainda o Natal. Vocês, a família inteira, gostam? Adoramos o Natal, estávamos ansiosos por esse momento. Em cada metro da praça, um pedaço de diversão e aquele sentimento que o Natal sempre desperta, mesmo quando a gente cresce. Feliz Natal! Feliz Natal! O SE1 fica por aqui. Na sequência tem o Globo Esporte com Tâmara Oliveira, outras notícias no Giro Sergipe e também à noite no SE2 com Lilian Santos. Obrigada pela sua companhia e uma excelente tarde para você. SE2. Oferecimento. Construtora Estanza. A gente transforma. E Iguá na sua porta. Cuidado que chega junto. Com a inauguração prevista para este mês, governo lança consulta sobre modelo de gestão do Hospital do Câncer de Sergipe. Polícia Militar apura conduta de policial flagrado em confusão no trânsito de Aracaju. As imagens circularam às redes sociais. Corpo de vigilante sergipano assassinado após discussão em shopping de Palmas chega ao estado e é sepultado em Siriri.
Defesa Civil aponta risco elétrico e prédio da Prefeitura de Lagarto precisa ser parcialmente esvaziado. E ainda, na segunda reportagem da série Riquezas, vamos mostrar que além de gerar renda, a castanha sergipana é considerada a melhor do país. No povoado Carrilho, a castanha de caju é uma riqueza que sustenta famílias, gera emprego e, mais que isso, mantém viva a chama da tradição do agreste sergipano. Terça-feira, 2 de dezembro, o SE2 está começando. Olá, boa noite, são 7h01 agora. A inauguração do Hospital do Câncer Governador Marcelo Deda, prevista para este mês na capital, reacende esperanças e também preocupações entre quem vive a rotina da oncologia pediátrica aqui no estado. A Avosos, responsável por mais de 7.000 atendimentos anuais, diz que a falta de garantias sobre a continuidade das parcerias com o controle da unidade de saúde a partir de janeiro por meio de uma parceria público-privada pode afetar diretamente na assistência às famílias. A Avosos é uma das principais associações de voluntários a serviço da oncologia pediátrica em Sergipe. Há 38 anos, acolhe crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Hoje são mais de 250 pacientes assistidos. Para o seu Wilson, um dos fundadores, é um trabalho que exige coragem e persistência, mas que tem dado resultados visíveis na vida das famílias. A nossa missão é colher não só o paciente, mas também a família como um todo, né? Desde a suspeita, durante e pós-tratamento. Há 12 anos, a Avosos mantém uma parceria técnica com a Secretaria de Estado da Saúde sem repasse de recursos públicos. Essa colaboração ajuda a agilizar diagnósticos, exames e acesso a medicamentos. Só que a continuidade dessa parceria ainda é uma incerteza. Seu Wilson associa essa preocupação ao Hospital do Câncer, que tem previsão de ser inaugurado ainda este mês. Qual é a nossa preocupação? Nosso estatuto é o apoio à rede SUS, um hospital público, administrado por público, certo? Mas o hospital é público, vai ser administrado com uma gestão particular. Eles vão realmente ter todo o recurso para os exames, para os medicamentos, para uma equipe multiprofissional. Aí a diretoria, os voluntários ficam numa expectativa. Como é que vai ser a parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, com esse novo hospital, com essa nova gestão? Aí a gente fica no questionamento, fica na expectativa de ser convidado pela Secretaria de Estado da Saúde, convidar a gente para verificar e esclarecer como é que fica esse ponto. Foram muitos anos de espera. A primeira etapa começou em 2014, com uma terraplanagem no terreno da unidade. Logo depois, as obras foram paralisadas após auditoria do Tribunal de Contas da União. Em 2017, houve a assinatura da ordem de serviço para a construção do Hospital Especializado em Câncer, governador Marcelo Deda Chagas. Com investimento superior a 170 milhões de reais, a previsão é que o Hospital do Câncer seja finalmente entregue ainda em 2025. A Secretaria de Estado da Saúde abriu uma consulta pública virtual com prazo de 30 dias para discutir o edital da parceria público-privada, que prevê a gestão, operação e manutenção do Hospital do Câncer. É um mecanismo de transparência fundamental para um processo licitatório dessa magnitude. Então, essa etapa ficará disponível para que qualquer pessoa, qualquer organização possa opinar sobre todos os documentos que estão disponíveis no site da SES. Né? A gente tem lá todos os cadernos inerentes ao processo licitatório. Então, durante 30 dias, nós vamos fazer a recepção dessas opiniões, né? E depois juntar, fazer uma análise de tudo que foi colocado pela população de forma geral e juntado ao processo. A coordenadora explica que a modalidade escolhida no edital é a concessão administrativa, na qual a empresa contratada será responsável pelos serviços, manutenção e operação do hospital. E, embora a obra deva ser entregue em dezembro, o funcionamento só deve começar no ano que vem, por causa dos trâmites legais. Após a licitação, homologação e assinatura de contrato, a empresa vencedora
ela vai gerir pela totalidade, né, o equipamento. Então, ela ficará responsável pela contratação, manutenção e execução do serviço total da oncologia. Vamos começar agora a entrega do hospital ainda em dezembro, né, desse ano, trazendo a Unacom por etapas, a Unacom do USE para o Hospital do Câncer. E ano que vem, 2026, né, quando finalizar todas as etapas do rito processual da PPP, aí sim a PPP assumirá o hospital. A Secretaria de Estado da Saúde informou que a modalidade de gestão do Hospital do Câncer em nada interfere no trabalho realizado pelas associações de apoio a pacientes com câncer. O Comando Geral da Polícia Militar abriu um procedimento administrativo para apurar a conduta de um policial durante uma briga de trânsito na zona sul da capital no último fim de semana. As imagens ganharam as redes sociais nesta terça-feira. Uma câmera instalada no veículo registrou parte da confusão. O motorista do carro segue pela Avenida Quirino quando começa a discussão com um motociclista, que fecha o carro em plena avenida. Ele desce da moto e a discussão continua. Um outro motociclista chega ao local e a discussão continua. O motorista do carro, já fora do veículo, gravou um vídeo com o celular, onde conta que o primeiro motociclista que aparece é um policial militar e que teria tomado as dores de um motoboy que se sentiu prejudicado com a manobra do carro. A Polícia Militar de Sergipe abriu um procedimento administrativo para apurar o caso. O policial militar envolvido na situação, de acordo com a PM, está afastado por questões de saúde. A corporação informou também que não admite condutas incompatíveis com os princípios institucionais e que toda e qualquer ação será examinada conforme a legislação. Foi sepultado nessa tarde em Siriri, no leste do estado, o corpo do vigilante sergipano que foi assassinado durante uma discussão em um shopping em Palmas, no Tocantins, no último sábado. O corpo de Demis Augusto Santos chegou a Sergipe no início da tarde. Familiares e amigos se reuniram para as últimas homenagens. Depois, seguiram em cortejo até o cemitério de Siriri, onde o corpo foi sepultado. O vigilante sergipano tinha 35 anos, estava morando na Bahia e havia se mudado para Palmas há 1 ano. No último sábado, ele orientou o motorista para retirar o carro do local proibido no estacionamento de um shopping em Palmas. Foi quando o motorista sacou uma arma e atirou contra Demis. Câmeras de segurança registraram o crime. O suspeito, identificado como Valdecir José de Lima Júnior, de 40 anos, teve a prisão preventiva decretada e está foragido. De acordo com a polícia, ele tem registro de colecionador, atirador desportivo e caçador, o que não permite o porte em locais públicos. Em 2013, Valdecir chegou a ser condenado por estar com uma arma sem autorização de porte em uma churrascaria. O veículo de luxo que ele usava no dia do crime foi encontrado na garagem da casa dele. O advogado de defesa, Zenil Drummond, disse que o cliente deve se entregar à polícia. Esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Tocantins, mas, claro, a gente vai continuar acompanhando aqui em Sergipe. Olha, o número de carros recuperados pela Polícia Rodoviária Federal cresceu 17% este ano. O treinamento dos agentes da PRF tem ajudado bastante nesse trabalho. Só na última semana, 3 veículos furtados ou roubados foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal no estado. Este tinha registro de roubo em 2021 na cidade de Limeira, em São Paulo. O condutor disse que tinha adquirido em Arapiraca, em Alagoas. Ele foi detido por suspeita de receptação. Este outro carro, também recuperado na semana passada, estava com placa clonada de outro veículo da cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. O condutor alegou que tinha alugado o automóvel. Mesmo assim, foi encaminhado à Polícia Civil. O número de veículos furtados ou roubados recuperados pela Polícia Rodoviária Federal em Sergipe cresceu 17% em 2025. Dos flagrantes feitos pelos policiais rodoviários federais, a maior parte se deu na BR-101, que corta o estado de norte a sul. De janeiro a novembro deste ano foram recuperados 82 veículos. No mesmo período do ano passado foram 70. O aumento de 17% em 2025
é atribuído principalmente a treinamento dos agentes da PRF para esse tipo de ação. Os policiais contam, inclusive, com apoio das outras equipes que trabalham na troca de informações, né, na análise das rotas mais comumente usadas pelas pessoas que costumam rodar com veículos nessas características, além da análise de risco de inteligência, né? Você tem troca de informações e uso de tecnologias, tudo isso para aumentar a eficiência e isso de fato tem dado resultado. Nessa terça, na sede da Polícia Rodoviária Federal, foi realizado um treinamento com essa finalidade. Os agentes simularam abordagem num carro e numa moto que foram recuperados. Periodicamente, eles passam por capacitações que tornam eles cada vez mais eficazes nesse enfrentamento. Então, é preciso que eles entendam as modificações que são feitas nos veículos, né, as alterações que são feitas nos veículos na tentativa de ludibriar a legalidade. Então, por isso, eles conseguem se atualizar e aí conseguem descobrir elementos que, de fato, apontam para a irregularidade na moto, no carro de passeio, no caminhão, no utilitário. Entre os casos flagrados nas BRs, tem os que apresentam indícios de participação do condutor no crime e aqueles que aparentam que a pessoa acabou sendo vítima ao adquirir o veículo. Toda pessoa que tiver um veículo furtado ou roubado, ela deve necessariamente fazer o registro do boletim de ocorrência na Polícia Civil. Para reforçar, ela também pode fazer isso nos sistemas da PRF. A PRF tem um sistema, que é o Sistema Nacional de Alarmes. Lá ela faz o registro da ocorrência, coloca todos os dados do veículo e todos os policiais, num grande raio lá de alcance daquele registro, eles são notificados através dos seus sistemas e eles podem fazer essa verificação. Então, a partir dali, o policial consegue constatar que ele é roubado ou furtado. Por isso que é importante, no registro da Polícia Civil, ele sobe para uma base de dados e nessa base de dados os policiais recebem um alerta de que aquele veículo está rodando em condição irregular. Vamos só atualizar o número, porque agora à tarde a Polícia Rodoviária Federal recuperou mais um veículo, dessa vez no quilômetro 105 da BR-101, em São Cristóvão. Foi esse caminhão que vai aparecer aí na tela. Os agentes estavam fazendo uma fiscalização e na abordagem eles identificaram que as placas eram de outro caminhão parecido com esse, só que com registro no município de Capela. Ele também está com restrição judicial desde 2018 pela Justiça da Bahia. Segundo a PRF, o motorista e o caminhão foram levados para a Polícia Civil. Então, com esse, a PRF já recuperou 83 veículos este ano. Daqui a pouco, a Defesa Civil aponta risco elétrico e prédio da Prefeitura de Lagarto é parcialmente esvaziado. E ainda, a campanha da Caixa Econômica Federal promete facilitar o acerto de débitos com longos prazos e também grandes descontos, viu? Agora são 7h13, a nossa pausa é rápida, o SE2 volta já já. O prédio da Prefeitura de Lagarto, no centro-sul do estado, foi esvaziado parcialmente após apresentar riscos na estrutura elétrica. Uma vistoria realizada pela Defesa Civil do município atestou a situação da edificação. Segundo a Prefeitura, os problemas identificados são antigos, mas os riscos foram intensificados recentemente com a necessidade de instalação de novos equipamentos eletrônicos, que compreendem o processo de modernização tecnológica que vem sendo implementado pela gestão. A gestão informou que uma parte dos servidores que trabalham no local está em home office e os demais foram distribuídos para outras secretarias. No prédio da Prefeitura, somente o arquivo permanece em atividade, onde alguns profissionais continuam atuando em áreas controladas, onde não há uso da energia elétrica até que seja encontrada uma área que possam trabalhar. A gente vai mudar de assunto agora para falar de economia e de oportunidade. É que a Caixa Econômica Federal está com uma campanha de renegociação de dívidas. Dá para fazer o parcelamento em até 120 meses. E para quem quiser pagar à vista, o desconto pode chegar a 90%. A expectativa da campanha de negociação de dívidas da Caixa é atender cerca de 6,5 milhões de clientes em todo o país, a maior parte de pessoas físicas. A superintendência da Caixa em Sergipe diz que o objetivo é alcançar o maior número possível de clientes, já que essa é a oportunidade de fechar o ano zerando as pendências. A oportunidade de negociação diferenciada abrange vários tipos de dívidas. O cliente que está com problema no cartão de crédito, que está com um crédito pessoal em atraso ou um cheque especial,
qualquer empréstimo ali na pessoa física. Na pessoa jurídica também um capital de giro, um cheque empresa, um limite rotativo, um desconto. As operações que são contratadas na pessoa física, na jurídica, que geraram recursos para as pessoas, para as empresas e que estão nesse momento com dificuldades, podem ser contempladas com essa oportunidade, com este momento. Apenas as pendências no financiamento habitacional não entram nessa campanha. A Caixa pode disponibilizar nesse momento condições para que o cliente ele pause as suas prestações. Às vezes o cliente está com a necessidade de ficar alguns meses sem poder pagar a sua parcela, ou então por um prazo determinado eu tenho uma parcela em um valor adaptado à sua capacidade no momento. A própria utilização do fundo de garantia faz com que a parcela, durante um certo período, ela seja reduzida. Tem alguns clientes também que podem incorporar as parcelas que estão atrasadas ao saldo devedor e recomeçar o seu fluxo de pagamento. Na negociação da dívida, o cliente tem como opção o parcelamento em até 120 meses ou até o desconto à vista, que pode chegar até 90% dessa dívida. O maior benefício é justamente para pagamento à vista, porque é uma oportunidade que está sendo dada para liquidação. Liquidou, zerou em até 5 dias úteis, as restrições estão sendo retiradas e a pessoa vai poder recomeçar, poder ter crédito novamente no mercado e reconstruir sua vida. E começar o ano com menos preocupação é bom, né? Para quem quiser aproveitar essa oportunidade, o atendimento presencial pode ser feito em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Tem também os canais digitais. Um deles é o WhatsApp, o número vai aparecer aí na tela agora, 0800 104 0104. Foi sepultado hoje no cemitério Santa Isabel, aqui em Aracaju, o corpo da historiadora e museóloga sergipana Verônica Nunes. Colegas de profissão, amigos e familiares lotaram este velatório no centro de Aracaju. Todos compartilhavam momentos vividos ao lado da historiadora e destacavam sua conduta profissional e importância da sua contribuição para a preservação da memória do povo de Sergipe. Uma pessoa que tem uma formação na área de história, mas também na área da museologia. Nós precisamos salvaguardar essa memória e a gente só vai fazer isso falando de Verônica sempre, cotidianamente, da importância do seu trabalho. Era uma pessoa muito competente, muito comprometida com a cultura dessa terra. Eu tenho muito sentimento de ver essa voz se calar. Homenagens marcaram a despedida de quem dedicou a vida à arte, à cultura e ao patrimônio histórico. Uma pessoa que tinha total paixão pela área de museologia e pela área da história de Sergipe. Então ela vai fazer muita falta a essa área, né, de pesquisa, de estudo, de envolvimento com o conhecimento do ser sergipano. São gerações e gerações formadas, orientadas pela professora Verônica Nunes. Eu acho que, como eu disse ontem, volto a repetir, Sergipe perde uma das maiores historiadoras, museólogas, arqueólogas que já teve. Não há uma instituição de museu que não tenha um projeto, uma ação, uma orientação da professora Verônica. Verônica Nunes morreu aos 73 anos de idade depois de uma longa trajetória na Universidade Federal de Sergipe. Inicialmente como professora do Departamento de História e depois como uma das fundadoras do Departamento de Museologia da instituição. A causa da morte não foi divulgada. Graduada em História pela Universidade Federal de Sergipe, era mestre em Memória Social e Documento. Também era doutora em Arqueologia. Seus estudos eram focados na religiosidade e no patrimônio cultural de Sergipe. A Universidade Federal de Sergipe e a Academia de Letras de Aracaju lamentaram a perda da professora que durante a carreira também contribuiu com obras acadêmicas. Nós deixamos nosso abraço de conforto e a nossa solidariedade aos familiares e aos amigos. Daqui a pouco, Aracaju inicia o cadastramento de ambulantes para o Réveillon na Orla da Atalaia. E na segunda reportagem da série Riquezas, vamos mostrar que além de gerar emprego e renda, a castanha sergipana é considerada a melhor do país. São 7h22, a gente volta já.
Começou hoje o cadastramento de vendedores ambulantes interessados em comercializar bebidas e alimentos no Réveillon de Aracaju, na Orla da Atalaia. As inscrições devem ser feitas até esta quinta-feira, dia 4, das 8 da manhã às 5 da tarde, lá na sede da Diretoria de Orlas e Parques, que fica no Parque Governador Augusto Franco, o Parque da Sementeira, na zona sul da capital. São mais de 280 vagas distribuídas em caixa térmica, drinks, tawny, food truck, bar em tenda e diversos. O sorteio eletrônico vai ser realizado na terça-feira da semana que vem, no dia 9, às 3 da tarde, no mesmo local lá no parque. A documentação necessária para inscrição e outras informações estão lá no nosso site, o G1 Sergipe. E a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, sancionou hoje a lei que transforma a antiga SINDEC na nova Secretaria Municipal da Segurança e da Cidadania. Na cerimônia foram apresentadas as principais mudanças e a justificativa para a reorganização que foi aprovada pela Câmara no início de novembro. A nova secretaria vai coordenar ações de segurança urbana, políticas de proteção social e o enfrentamento à violência contra a mulher. Também passam a integrar a estrutura o Gabinete de Segurança Institucional e a Diretoria de Inteligência. A Defesa Civil vai ser transferida para a Secretaria de Infraestrutura, reforçando a resposta em situações de emergência. Segundo o secretário André Davi, a mudança amplia serviços já oferecidos à população. E a prefeita garantiu que o reforço das equipes não vai ter impacto no orçamento municipal. Vamos falar agora de futsal, porque a segunda fase da Copa TV Sergipe começou ontem. Colônia 13 saiu na frente, venceu a seleção de Tobias por 3-2. Quem abriu o placar no ginásio José Maria Costa foi a seleção de Tobias Barreto. Gol de Tiquinho, 1-0. Segundo tempo, e Colônia 13 deixou tudo igual. Léo recebeu na área e finalizou 1-1. De Tiquinho para Micael e Tobias Barreto novamente à frente do marcador, 2-1. Mas a reação de Colônia não demorou. Léo ganhou a dividida e finalizou rasteiro para deixar tudo igual mais uma vez. Pouco depois, o chute de Luiz Henrique desviou na marcação e enganou o goleiro. Placar final, Tobias Barreto 2, Colônia 13, 3. A gente começou um pouco desatento, tentamos impor o nosso jogo, levamos o primeiro gol, mas a equipe veio determinada a sair com a vitória, a gente se encaixou, conseguimos o empate, conseguimos virar o jogo. No finalzinho saiu mais um gol e é isso aí, é continuar na mesma pegada, no mesmo ritmo aí. Se a gente não tivesse centrado e concentrado no jogo, a gente acaba tomando e perdendo o jogo, foi o que aconteceu. Mas ainda a gente tem a esperança ainda que tem que jogar com Itapuranga, quem sabe a gente possa ganhar lá dentro de Itapuranga, não é? E aí o bolo fica para dividir como é que a gente vai fazer, não é isso? As duas equipes agora só fazem mais um jogo nessa segunda fase. As duas contra a seleção de Itaporanga. E hoje tem Lagarto e Pinhão, às 8 da noite, lá em Pinhão. Hoje, na segunda reportagem da série Riquezas, nós vamos entender como um estado que pouco produz castanha de caju ganhou a fama da melhor iguaria do país. No coração do agreste de Sergipe, esse povoado guarda um tesouro que atravessa gerações. A castanha do Carrilho é a melhor. Melhor do Brasil. E que ninguém duvide. Em Carrilho, município de Itabaiana, a castanha de caju não é só alimento. É história, tradição e sustento de quase 2.000 famílias. Feito em barracas improvisadas que se espalham no campo, o trabalho é artesanal. Quando a fumaça toma conta do lugar, a rotina de quem vive da castanha ganha forma. Elas são assadas do mesmo jeito que faziam os avós de Wesley. Naquela época, eles já sabiam na prática o que era sustentabilidade. A própria casca da castanha, né? Ela é o combustível para assar a castanha, porque a castanha tem um azeite, né? Aí ela é o mesmo combustível. E a própria casca da castanha também vira cinza.
Pra gente, quando assa a castanha, a gente mela para a castanha não ficar grudenta. O trabalho por aqui começa nas primeiras horas da manhã e segue até a noite. Por isso mesmo, o cheiro das castanhas assadas se espalha por todo o povoado. São famílias inteiras envolvidas em todas as etapas do processo. Mais de 90% dos moradores de Carrilho têm na castanha a principal fonte de renda. É cansativo, mas recompensa, graças a Deus, recompensa bastante. Porque nós tiramos todo o nosso sustento daqui, né? Tudo que nós precisar, só é ter a força de vir trabalhar no meio da semana. No final de semana você compra o que você quiser com o seu dinheiro. O Wellington é a terceira geração de uma família de castanheiros. Graças a Deus hoje eu consegui minha moto e reformar minha casa. Em pouco nós estamos chegando lá. E está tudo dando certo na minha vida. Um trabalho de mãos calejadas que movimenta a economia desse pedacinho de Sergipe. Riqueza que sustenta famílias e gera empregos. É a população voltada para um produto só e de maneira independente, né? Não tem influência do setor público, não. É eles mesmos compram, eles mesmos produzem, eles mesmos vendem. Depois de torrada, a castanha segue para a estufa. Esse processo que as castanhas ficam na estufa é para facilitar a retirada da segunda pele, né? Isso facilita o trabalho e até agiliza. Cristina trabalha com o marido e garante a renda de 4 pessoas da comunidade. Cada pessoa recebe em média uma diária de R$100. 100, 150, dependendo da pessoa, né? Se ela for mais ágil, ela consegue fazer até R$150 no dia. O cuidado é minucioso para garantir a qualidade. É assim há mais de 50 anos. Essa etapa é a última do processo de beneficiamento da castanha. Aqui, Sr. Ramalho está fazendo o que a gente pode chamar do controle de qualidade. É isso, Sr. Ramalho? Está separando as castanhas bonitas, inteiras, daquelas quebradas? Sim, aqui é o controle de qualidade. E sem esse controle, vocês não conseguem vender e ter a fama que vocês têm. Sim, porque se você não tem uma coisa com uma boa aparência, fica difícil, né, de competir no mercado. E pensar que no povoado quase não tem cajueiros. Em Carrilho, o que se faz é transformar a amêndoa da castanha num produto pronto para o consumo. Mas houve um tempo em que os poucos pés de caju que havia davam conta da produção. Só que a fama do sabor da castanha de Carrilho cresceu demais. E para atender a demanda, todos os dias chegam caminhões com castanhas do Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte, abarrotados de sacas. Em cada uma, 50 quilos de castanhas cruas. Em média, por semana, saem de Carrilhos 80 toneladas, prontas para o consumo. Vão percorrer longas distâncias e ganhar as mesas de todo o Brasil, levando junto o orgulho de um povoado inteiro. Você chegou em um lugar, dizer, castanha do Carrilho, no Rio de Janeiro, nas praias, Santa Catarina, em Santos, Praia Grande. Chegou lá dizer que é do Carrilho e o povo quer. Porque sabe que é do Carrilho, reconhece, né? Torradas no ponto, crocantes, fresquinhas. E nas bancas do mercado surgem também em diferentes versões, ou seja, irresistíveis. O sabor é inigualável, né? Então toda vez que eu venho aqui, se eu não parar aqui para comprar uma castanha e levar para Salvador, minha mãe eu acho que tem um problema comigo, eu tenho uma DR dentro de casa. Não é exagero dizer que a castanha de caju é preferência de 10 entre 10 turistas que visitam a capital de Sergipe e levam essa delícia como lembrança. Daqui a castanha segue para diferentes lugares do país e do mundo. Muito mais do que um alimento, a castanha de caju é símbolo da cultura de Sergipe. Não posso deixar de levar castanha de caju, que é uma delícia, porque quando eu penso em vir para cá, eu sempre já fico pensando em comprar castanha de caju. Eu acho uma delícia, fresquinha, saborosa, crocante, acho que é um patrimônio daqui da cidade.
patrimônio que movimenta a região. Para o Nordeste, a castanha tem uma força, uma importância gigante para a economia. O Nordeste ele é quase que 100% da produção nacional de castanha. E existem estados que têm uma produção bem significativa, como o Ceará, como o Rio Grande do Norte e como o Piauí. Mas nós observamos também outros estados estratégicos nessa cadeia produtiva da castanha, como é o estado de Sergipe, sobretudo quando a gente olha no beneficiamento, na agregação do valor do produto. E isso traz aí uma dinâmica regional de crescimento econômico bastante interessante, e isso só tem a ganhar todo mundo. Essa riqueza perpetuada no orgulho e no trabalho de gerações foi diagnosticada pelo SEBRAE com potencial para identificação geográfica, registro concedido a um produto ou serviço que se distingue pela tradição produtiva e pela qualidade diferenciada. Ele garante, assegura que aquele saber é local e ele consegue agregar valor a esse produto no mercado, O consumidor que consegue entender que é um produto diferenciado, ele consegue pagar por isso também, porque ele entende o valor disso, que tem uma comunidade, que tem um grupo envolvido nessa forma diferente de fazer, porque só se faz naquela região, daquele jeito, com aquele processo de beneficiamento. Tudo que você faz com amor, eu acho que atrai o público, Na última reportagem, um potencial econômico gigantesco, o gás natural. Maravilha, eu sei que é impossível vir a Aracaju e não voltar para casa com a mala cheia de castanha. Eu mesmo, quando vou visitar minha família em Minas, eu tenho que levar uma mala só de castanha, viu? Porque os pedidos são vários. Acabou o SE2, outras notícias do estado, amanhã cedinho no Bom Dia. Lembrando que amanhã o SE2 começa mais cedo, tá? Às 6h40, por causa do futebol na Globo. Muito obrigado pela companhia, uma ótima noite e até amanhã. SE2. Oferecimento. Construtora Estanza. A gente transforma. E Iguá na sua porta. Cuidado que chega junto. Fim de ano na TV Sergipe. Feito de alegria. Feito da gente.